Jouer la fille de l'air. O que quer dizer em francês? Não tem nada a ver com a aeromoça, não. É basicamente fugir, desaparecer, sem que ninguém perceba, como um ladrão. Você conhece o Arsène Lupin? En France, on utilise l'expression « pomper l'air ». En portugais, pomper l'air significa sugar o ar, bombear o ar, melhor sugar o ar. Imagina uma pessoa que te suga o seu ar, não te deixa respirar. É uma pessoa que te incomoda, uma situação que te incomoda. Então você pode falar, ça me pompe l'air. Isso me suga o ar, essa situação. Tu me pompe l'air, você me suga o ar. Você está me incomodando, tô ficando impaciente. É isso. À bientôt. Olá, tudo bem? Meu nome é João e no Gabon, no Camarão, no Benin, as pessoas usam muito tranquilo, que é uma expressão francesa. Que em português quer dizer tranquilo, não tem muita diferença, né? Mas no meu país, em Costa do Marfim, a gente usa muito já foi, em vez de tranquilo. Aí, para poder responder numa situação que, por exemplo, seu amigo te fala, ô amigo, por favor, você faça esse negócio para mim. Aí, em vez de falar tranquilo, nós falamos, já foi. Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Merci bien e à la prochaine. Salut! Au Bénin, l'on utilise l'expression zémer. Que veut dire littéralement en português andar de táxi-moto. Então, esse verbo zemer, ele vem da forma reduzida, ele é construído com base na forma reduzida zem, de Zemidjan. Zemidjan é táxi-moto no Benin. Então, o verbo zemer, que é uma forma coloquial de dizer andar de táxi-moto, é construído justamente com base nessa forma reduzida de Zemidjan. Como on dit au Bénin, à tout moment. Bonjour. En Belgique, on utilise l'expression être bleu de quelqu'un. O que significa literalmente em português estar azul por alguém. Mas o que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo. Je suis bleu de toi. Quer dizer, estou apaixonada por ele. Et voilà. En Belgique, on utilise l'expression brosser les cours. Ce qui signifie ne pas aller au cours. Et o sinônimo em português dessa expressão é matar ou cabular as aulas. En Belgique, on peut aussi dire sécher les cours. En Belgique, on utilise l'expression le sucer de son pouce. Que veut dire en português adivinhar algo ou inventar algo. Na verdade, a gente usa muito essa expressão na forma negativa. Je ne vais pas le sucer de mon pouce. Que quer dizer, como que eu vou saber? Não vou adivinhar isso. É completamente diferente da expressão em português, chupar o dedo, que quer dizer ficar sem nada ou estar com muita vontade de uma coisa. Tchau, tchau. Olá! Na Bélgica, usamos a expressão comum descrasar um ovo com alguém.
esta expressão não é realmente culinário, mas indica que ainda temos uma história para resolver com outra pessoa. E tenho um ovo grande e um ovo pequeno. Merci à tout le monde et bonne fête de la francophonie. No Luxemburgo, usamos a expressão tension dans l'air. Que quer dizer em português, o clima está tenso. Esta expressão se aplica a uma situação que está se deteriorando, geralmente quando uma discussão, uma briga está se formando. Por exemplo, cheguei na reunião atrasada e percebi que o clima estava tenso. No Luxemburgo, usamos a expressão couper le souffle. Que quer dizer em português, tirar o fôlego, interromper a respiração de alguém ou cortar a respiração. Claro, é uma expressão idiomática que tem outro significado. Quando algo é de tirar o fôlego, é tão incrível que você esquece de respirar. Esta coisa é deslumbrante. Por exemplo, visitei os castelos de Luxemburgo. Eram tão incríveis que me cortavam a respiração. Au Togo, nous avons l'habitude de dire « Le maïs n'a jamais raison devant le tribunal des coqs ». En português, cela sous-entend « O milho nunca tem razão na aira dos galos ». Mas, na realidade, isso significa que a razão está sempre ao lado do mais forte, ou o mais forte sempre tem razão. C'est par cette expression que je vous demande de recevoir, chers amis de la francophonie, mes sincères salutations et considérations distinguées. Então, eu queria compartilhar com vocês a expressão da província de Quebec, do Canadá, que é être aux petits oiseaux. Que significa literalmente estar com os passarinhos. E que na verdade se utiliza quando alguém está feliz, quando acontece alguma coisa bacana. Ser um passarinho é estar no céu, estar no sétimo céu, estar encantado da vida. E é um estado realmente onde se transmite uma alegria de viver, onde se exibe uma verdadeira alegria na atitude. En Suisse romande, on utilise l'expression être déçu en bien. Que veut dire en português decepcionado de uma boa maneira. Essa expressão é usada para expressar algo que nos decepciona, mas não tanto quanto se pensava. Por exemplo, se a seleção suíça, a NAT, joga contra o Brasil e só perde 1-0, quando estávamos esperando uma derrota de 3-0, você pode dizer com orgulho: ah, estou déçu. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. En Suisse romande, on utilise l'expression pousser le chien. Qui veut dire en portugais limpar a bagunça ou limpar a sua bagunça. No país onde tudo está em ordem, usamos muito essa expressão. O interessante dessa expressão é que temos dois termos suíços. O primeiro, putze, é uma palavra que tem uma origem alemã, uma prova da influência linguística da região suíça-alemã pela Suíça francófona. O segundo termo, Schnee, vem do dialeto romano. Sur ce, je souhaite, comme on dit en Suisse romande, une belle journée.